Olá, meu nome é Júlio Marcos e dando sequência ao nosso projeto de apresentação dos Grandes Prêmios do Brasil, hoje nós vamos falar do Grande Prêmio de Fórmula 1 de número 437, ou seja, o 16º Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, realizado no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, em 12 de abril de 1987. E para falar dessa corrida, eu quero apresentar para vocês a edição que foi lançada no Grande Prêmio do Brasil e distribuída ao público. É uma revista, a número 2, da editora RSC, Rio Samba e Carnaval, Edições e Promoções Limitada, onde a direção e o editor era o Maurício de Araújo Matos e o diretor comercial, o nosso querido Carlos José Carinha. Esta revista que está em minhas mãos, do ano de 1987. Edição que foi distribuída no Autódromo no dia 12 de abril de 87. A programação estava contida na revista, sendo que no dia 10/4 teria uma novidade, que é o treino da Copa Shell de marcas, e no dia 11/4, no sábado, a primeira etapa da Copa Shell, valendo pelo Campeonato Brasileiro de Marcas. E no dia 12/4, no domingo, uma apresentação, uma demonstração do Mercedes W196 com Juan Manuel Fangio. Um momento marcante para a torcida, um presente para os amantes do automobilismo que estavam presentes naquele grande prêmio. Nessa edição também nós temos que destacar a entrevista com o novo presidente da CBA, Piero Garcia, e as modificações técnicas também daquele ano. Na edição anterior, de 86, eu já havia falado que na revista, por essa mesma editora, já estava falando da Lotus, que trazia um computador que era uma novidade naquela época para marcar a quantidade de combustível dos carros. E nesse ano de 87, a Lotus já estava com o projeto da suspensão ativa. Um detalhe técnico interessante também, que a categoria foi dividida entre os motores turbo e aspirados. E a regra era a seguinte: para os motores turbo, continha uma válvula limitadora para manter a pressão no máximo de 4 atm, 4 atmosferas. É uma válvula que era sorteada entre as equipes, para não ter problema de um ser favorecido em relação ao outro. O peso dos carros motor turbo, 540 kg. E o tanque de combustível, 195 litros. E a outra especificação seria os motores aspirados. Os motores aspirados, o carro poderia ter 500 kg e o tanque de combustível com a mesma quantidade, 195 litros. E a novidade daquele ano era uma premiação diferente, um campeonato paralelo ao Mundial de Fórmula 1, que seria o piloto campeão com motor aspirado, receberia o troféu Jim Clark. E o construtor, ou seja, a equipe campeã com motor aspirado, receberia o troféu Colin Chapman. Uma coisa bem bacana, e foi um campeonato maravilhoso. Então, na verdade, nós tivemos o campeão mundial de Fórmula 1 e o campeão daquele ano também com motores aspirados. Foi muito interessante, eu acho que pouca gente sabe desse detalhe. E depois a gente pode até falar mais sobre esse campeonato paralelo que aconteceu. Tá? É uma revista rara de encontrar, com bastante conteúdo. Além de trazer também a matéria sobre o nosso Ayrton Senna, falando das expectativas para ele daquele ano, já que saiu da Lotus com motor Renault e passou para a Lotus com motor Honda. Grande abraço a todos e na próxima a gente vai estar falando do Grande Prêmio do Brasil de 1988. Grande abraço.